Em novas conversas entre Flamengo e Lyon, o meia Thiago Mendes pode retornar para o futebol brasileiro. No vídeo de hoje, irei trazer aqui, o percentual que o Goiás ainda tem do jogador por conta do mecanismo de solidariedade da FIFA, o quanto que o Goiás inclusive pode colocar no bolso por conta dessa negociação internacional. Além disso, irei falar sobre o meia Albano, que teve um percentual dele também vendido para o seu próprio empresário, quanto que fica agora com o Goiás, Aparecidense e o próprio jogador. Além disso, sobre o João Marcos, jogador de apenas 21 anos, que foi formado no Goiás, ainda começou a ter suas primeiras chances lá no Brasileirão de 2020, atualmente está no futebol do Emirados Árabes. Irei falar também sobre o jogador, será que o Goiás tem algum percentual e também quanto que o Verdão poderia colocar no bolso caso ele seja transferido no mundo árabe. Esses serão os principais assuntos do vídeo de hoje. Antes de começarmos, eu peço para você deixar o seu like aqui embaixo e também se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, todos os dias trazendo conteúdo de qualidade sobre o maior do Centro-Oeste. Eu irei começar o vídeo de hoje falando a respeito do meia Thiago Mendes, jogador que está aí na mira do Flamengo desde a última temporada, vem sendo sondado aí realmente pelo clube carioca para retornar aqui no futebol brasileiro. Ele ainda tem contrato com o Lyon, que pretende realmente utilizar o jogador nessas próximas temporadas, entretanto realmente está na mira do Flamengo e pode acontecer uma negociação. Dessa forma, o Goiás poderia sim colocar uma grana no bolso, principalmente porque a equipe francesa só vai liberar o atleta para o Flamengo mediante o pagamento de 100% dos seus direitos, ou seja, não como aconteceu no ano passado, em algumas conversas, por exemplo, de ter um empréstimo no meio da temporada e depois, após o final, realmente bater nas metas, o Flamengo fazer a aquisição. Dessa forma, agora para 2022, se o time brasileiro for querer realmente o Thiago Mendes, será apenas aí por conta de pagar 100% do seu valor, que hoje gira na casa, segundo o site Transfer Market, de 100 milhões de reais. E agora, quanto que o Goiás poderia colocar no bolso? Segundo o mecanismo de solidariedade da FIFA, o jogador que passa do clube dos 12 aos 23 anos de idade, dependendo ali de variações de cada ano realmente que o atleta passou pelo time, a equipe tem realmente essa porcentagem em caso de negociações internacionais apenas. O Thiago Mendes, ele jogou aí no Goiás profissionalmente das temporadas de 2011 até em 2014. Além disso, já tinha jogado inclusive nas categorias de base. Entretanto, ele transferiu para o São Paulo e completou o seu 23º aniversário na equipe paulista. Então, o Goiás ficaria com 4,5% de uma eventual negociação internacional e o São Paulo com esse 0,5%. O Goiás, inclusive, vendeu ele para o São Paulo, gerando mais ou menos uma receita de 1 milhão a 800 a 1 milhão de euros naquela temporada de 2015. Depois voltou a negociar o jogador, inclusive, ganhar uma grana após o São Paulo vender ele para o Lille da França em 2017 por 34 milhões de reais. O Goiás já tinha colocado também mais 4 milhões no seu bolso, gerando realmente uma grana bem interessante nessas negociações. Entretanto, aonde o mecanismo não chega é por conta das transferências nacionais. Lá no Lille ele se destacou bastante entre 2017 e 2018 e para a temporada seguinte foi contratado pelo Lyon por mais ou menos 108 milhões de reais. Entretanto, como foi uma negociação entre os dois países, o Goiás não teve direito a nada, Hoje na cotação atual daria mais ou menos 4 milhões de reais, 4 milhões e meio para o time esmeraldino. Entretanto, caso o Flamengo venha abrir o bolso nessas negociações, segundo informações do Transfer Market, o seu valor de mercado é de 100 milhões de reais, o Goiás colocaria no bolso 4,5% disso, ou seja, 4 milhões e 500 mil reais. Pode ser negociações mais baratas, eu não vejo o Flamengo também pagando tudo isso, mas pelo menos uns 50, 40 milhões, acredito que o Flamengo pode sim pagar e vamos ver como que o Lyon também vai estar disposto para abrir essas negociações. Realmente, se acontecer algum negócio, o Goiás vai colocar uma grana no bolso. Esse ano já teve a transação do Michael, que rendeu também já um bom dinheiro para os cofres do Verdão, que só vai ter sua primeira parcela importante de receita entrando, que é da Rede Globo, lá no meio do ano, a parcela ali no mês de abril, antes do início do Campeonato Brasileiro. Então é bem importante, caso essa negociação aconteça agora no começo do ano. E dando sequência aqui no vídeo, irei falar sobre o João Marcos, o jogador aí que muita gente vem me perguntando a respeito dele, tanto aqui no YouTube, lá no Instagram do Goiás News, como que ele tá, enfim, será que o Goiás tem algum percentual? Ele que saiu muito rápido, aqui do time esmeraldino, fez sua estreia no Brasileirão ainda de 2020, já foi para o Emirados Árabes. Irei falar um pouco a respeito também da carreira do jogador. Como todos sabem, ele começou aqui no Goiás ainda na equipe sub-20 na temporada
de 2019, teve bastante destaque em 2020, principalmente na equipe que disputou a Copa do Brasil naquela ocasião, foi um dos destaques do time naquela competição nacional. Estreou como profissional já no Brasileirão de 2020, ele que estava mais ou menos com 19 anos de idade apenas naquela época, inclusive marcou um gol contra o Grêmio fora de casa, né? O Goiás acabou perdendo por 2-1. João Marcos também entrou em campo outra vez contra o Grêmio na Serrinha, além contra o Atlético Goianiense e o Fortaleza, os únicos 4 jogos do Goiás com o João Marcos no Campeonato Brasileiro. Encerrou o ano, né, de 2020, como todos sabem também, né, o Brasileirão só foi se encerrar em fevereiro, por conta dos atrasos da pandemia e por aí vai. Aí sim o João Marcos pediu um salário muito alto na visão da diretoria esmeraldina para renovar o seu vínculo com o Verdão, até mesmo porque ele tinha uma proposta do Emirados Árabes, né, receber em dólar, e realmente é muito complicado competir, né, com esses caras, tem muito mais dinheiro, enfim, aceitou a proposta lá do Oriente Médio, onde ele está desde a temporada 2020/2021. Começou pelo Al-Wahda de Abu Dhabi, onde ele fez 2 jogos inicialmente, ele que foi contratado primeiramente para o time sub-20, já teve algum destaque estreando nos profissionais por lá também. Nessa temporada 21/22, ele começou ainda no Al-Wahda, onde fez 7 jogos e marcou um gol e acabou sendo emprestado para um dos rivais lá também de Abu Dhabi, que é o Al Drafa. Já fez 2 jogos, inclusive marcou um gol na Copa deles, né, contra o Emirates Clube, então já começou bem, inclusive, nessa sua participação. O último jogo dele, inclusive, antes de ontem, né, no último final de semana, dia 10 de fevereiro, atuou aí também os 90 minutos. Goiás, infelizmente, não ficou com nenhum percentual de porcentagem futura, assim, do atacante. Entretanto, assim como o Thiago Mendes, Goiás tem aí um pequeno percentual também, por conta do mecanismo de solidariedade da FIFA, né? Ele que só tem 21 anos ainda, chegou lá no Emirados Árabes aí com 20, né? Então passou 20, 21 e 22. O Goiás até 23 anos, possivelmente também ele tem contrato com o time árabe, do Emirados Árabes. Então o Goiás pelo menos aí tem cerca de 2,5 a 3% de, quem sabe, uma negociação internacional do jogador, né? Infelizmente acabou saindo muito cedo, até mesmo recebeu essa proposta irrecusável, até entendo o lado do atleta também, né? É algo que é do dia para noite, né? O cara tá ganhando ali pouco nas categorias de base, surge uma proposta dessa com apenas 4 jogos como profissional pelo Goiás e acabou aceitando e deixando o Verdão. O Goiás também que erra muito nisso, deixa os caras jogarem o Campeonato Brasileiro e esquecem, né, de renovar o acordo deles, vai dando chances, enfim, quando vê já está próximo do contrato, acaba perdendo o jogador de graça, como por exemplo aconteceu praticamente com o Léo Senna, né, que foi negociado ali por 4 milhões de reais com o Atlético Mineiro. Quero saber a sua opinião também sobre o João Marcos, se você lembra dele aqui no Goiás, enfim, ele que só tem 21 anos, ainda pode inclusive retornar para o futebol brasileiro. Vou checar também até quando vai o seu contrato com essa equipe lá do Emirados Árabes, que eu não consegui realmente ver direitinho, mas eu acredito que seja pelo menos até o meio do ano de 2023. Para encerrar o nosso vídeo de hoje, irei falar sobre o Albano, jogador que, como todos sabem, né, está no Goiás desde a última Série B. Entretanto, um fato que aconteceu ainda na temporada passada, confirmado apenas agora recentemente pelo presidente da Aparecidense, que é o Elvis Mendes, ele confirmou realmente que a Aparecidense vendeu 29% dos direitos do atleta para o empresário do Albano, que adquiriu aí, né, na reta final, inclusive, da Série D, que a Aparecidense teve que custear, né, realmente o salário dos jogadores. Ele que inclusive afirmou que a CBF não faz nenhum pagamento de premiação, ou seja, quanto mais o clube vai endividando, passando de fase, né, melhor dizendo, ele vai endividando ainda mais e não tem aquele faturamento. Obviamente, né, subir para a Série C é o principal, a Aparecidense inclusive foi campeão, mas naquele momento, né, onde a Aparecidense inclusive no ano anterior tinha batido na trave para conquistar o acesso, ficou aquela preocupação, a Aparecidense precisou colocar esse dinheiro no bolso e viu como melhor alternativa vender esses 29% restantes do meio Albano para o empresário do jogador. Atualmente o Goiás tem ainda 51% do atleta, ou seja, é o principal, e o empresário do Albano tem 49% também do passe do jogador, caso ele venha a ser negociado futuramente. Basicamente a negociação envolveu a troca de alguns jogadores também das categorias de base do Verdão para ganhar mais experiência, né, aqui na equipe de Aparecida de Goiânia, como o Vanderlei, o próprio Marinho e por aí vai. O Goiás cedeu vários jogadores para a disputa da Série D, onde foi bem sucedido, né? A Aparecidense terminou com o título da competição. Agora, a Aparecidense também, quando cedeu o Albano ao Goiás, passou uma pequena porcentagem por conta da visibilidade, enfim, uma taxa de vitrine
no caso do Albano estar disputando a Série B pelo maior do Centro-Oeste. Agora, nesse ano de Série A, ele já entrou em campo, inclusive, pelo Goiás no Goianão 6 vezes, com apenas 129 minutos. Jogou muito pouco, né, em quantidade também. Foi titular só contra a equipe do Grêmio Anápolis e também no primeiro tempo contra o Anápolis na segunda rodada, mas nas últimas partidas vem entrando só no finalzinho. Acho que é um jogador que merece mais atenção, mais tempo de campo também, poderia render bons frutos para o Goiás. Na última Série B foram 16 atuações pelo time esmeraldino, ele que teve primeiro destaque inicialmente lá na Aparecidense, na Série D de 2020, onde ele marcou aí 12 gols no total naquela temporada, sendo inclusive um dos artilheiros da 4ª Divisão Nacional. Quero saber sua opinião sobre o Albano, se ele merece mais chances também no time esmeraldino e também sobre essa compra, né, do percentual do seu empresário, mostrando que realmente confia no potencial do jogador de 24 anos de idade. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e também se inscrever em nosso canal. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos numa próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!